Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo o tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas palavras, partiu dali. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Nós estamos celebrando hoje a festa de Santo Inácio de Loyola. Um homem que passou por uma experiência profunda e verdadeira de Deus. Aquele que teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus, que de fato transformou a sua vida. E isso não é para ser e não deve ser diferente com nenhum de nós. Porque aquele que encontra o Senhor Jesus, ele deve ter a sua vida transformada. Aquele que encontra o Senhor Jesus deve renascer com ele para uma nova vida. E deve, acima de tudo, deixar-se ser conduzido pelo próprio Senhor. E aí nós vemos justamente aquilo que foi dito na primeira leitura do profeta Jeremias. Nós devemos de fato nos colocar nas mãos do Senhor, como se fôssemos o barro que está ali sendo moldado pelo oleiro. Porque nós professamos a fé e cremos que Jesus é o Senhor. Colocamos a nossa confiança em suas mãos, entregamos a sua vida a Ele, mas nós precisamos deixar com que Ele conduza a nossa vida e realize realmente o projeto que Ele tem por cada um de nós. E isso só é possível quando de fato eu me faço totalmente aberto a esse Deus, eu me faço totalmente disponível a esse Deus e me coloco na presença dele dizendo: aqui estou, Senhor, realiza a sua vontade, realiza aquilo que queres realizar e faça acontecer o que queres em minha vida. Aí então, de fato, nós nos tornamos esse barro nas mãos do Senhor. E o engraçado de tudo isso, o interessante de tudo isso, é que o profeta vai dizendo, na medida em que o oleiro está fazendo o vaso lá, moldando aquele monte de barro, que de repente ele erra e desmonta tudo, ele vai fazendo algo muito mais belo ainda do que estava sendo feito. E é assim Deus com cada um de nós. O Senhor nos dá sempre oportunidade. Se Ele está nos moldando, de repente algo acontece em nossa vida, Ele nos dá sempre a oportunidade de retomarmos o bom caminho, de começarmos tudo novamente. Então, a confiança é a primeira coisa que deve realmente existir em cada um de nós. E é a confiança no Senhor Jesus, a confiança no nosso Deus. Não é a confiança em qualquer pessoa, não é a confiança em qualquer coisa. E à medida que essa confiança vai acontecendo realmente, eu vou me entregando ao Senhor. Então, de fato, eu vou deixando o Cristo, deixando o Senhor agir em minha vida. E aí eu vou me fazendo como o barro na mão do oleiro. É por isso que Jesus conta
algumas parábolas. Hoje, o trecho é tirado da parábola dos pescadores lá da rede, mas nós precisamos também olhar para uma coisa, talvez algumas palavras de Jesus nos assustem, né? Porque Jesus nos diz mais uma vez hoje, os homens maus serão separados dos justos e ali serão jogados na fornalha e haverá choro, haverá ranger de dentes. Aquele que confia nesse Deus, aquele que se deixa ser conduzido por ele, que se faz realmente como um barro, sendo moldado pelo oleiro, esse caminha segundo a vontade de Deus. Deixa ser conduzido por esse Deus. Deixa a palavra de Deus tocar seu coração, transformar a sua vida e caminha segundo esta mesma palavra. Então esse caminha para a graça, caminha para a salvação. Aquele que não acolhe a Jesus Cristo, que se coloca no próprio lugar de Deus. Eu sou o oleiro, eu é que vou mudar os outros, eu que faço isso, eu que faço aquilo. Esse, infelizmente, não acolheu a salvação. Ele não quis ser salvo. Deus quer salvar toda a humanidade. Foi por isso que ele enviou o seu Filho e nosso Senhor Jesus Cristo, para que o mundo se salve. Não é isso que diz a palavra? Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas ao contrário, para salvá-lo. Só que a salvação, ela deve ser acolhida por cada um de nós. E aquele que não acolhe a salvação não sabe diferenciar entre o bem e o mal. E não acolhe a palavra de Deus, não acolhe a própria salvação. Então não é Deus que nos condena, não é o Cristo que vai nos jogar no fogo ardente, mas são os nossos atos. Aquilo que realmente nós fazemos porque queremos muitas vezes nos colocar no lugar de Deus. A nossa condição é nos colocar como criaturas que olha para Deus, o nosso Criador, presta culto, o reconhece e, acima de tudo, reconhece a si mesmo como necessitado desse Deus. Para que aí acolhe a palavra, vive a palavra e caminha para a salvação, se deixando ser moldado por Ele. Então peçamos ao Cristo que a cada dia nós possamos ainda mais ser contados entre aqueles que serão separados para o lado dos justos. Aqueles que praticam o bem, aqueles que praticam a misericórdia, aqueles que são justos e que caminham deixando ser moldado, orientado e conduzido pela própria palavra de Deus. Que assim seja. Amém.